As recentes declarações do brigadeiro-general Mohammad Reza Naqvi revelam uma transformação significativa na forma como a liderança militar iraniana interpreta os sinais vindos de Washington. Em um momento de elevada tensão regional e após meses de confronto direto e indireto entre Irã, Estados Unidos e Israel, autoridades iranianas demonstram crescente disposição para desconsiderar a retórica política norte-americana como um instrumento confiável de comunicação estratégica. Segundo Naqvi, um dos mais influentes oficiais do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, as declarações do presidente Donald Trump deixaram de ser vistas em Teherã como indicadores úteis das intenções reais da Casa Branca. O comandante afirmou que a frequente alternância entre ameaças, promessas de negociação e mudanças de posição reduziu a credibilidade das mensagens emitidas por Washington, levando o Irã a concentrar sua atenção menos nas palavras e mais nos fatos observados no terreno. A crítica vai além da figura de Trump. Ela reflete uma percepção cada vez mais difundida entre setores da elite estratégica iraniana de que os Estados Unidos atravessam uma fase de volatilidade decisória, na qual objetivos políticos e militares podem ser reformulados em curtos intervalos de tempo. Na avaliação de Naqvi, essa dinâmica enfraquece a capacidade de Washington de empregar declarações públicas como mecanismo de pressão ou dissuasão. Mohammad Reza Naqvi ocupa atualmente uma posição de destaque como assessor sênior da liderança do IRGC, instituição que se consolidou nas últimas décadas como o principal centro de poder militar e estratégico da República Islâmica. Sua trajetória está profundamente ligada à expansão da influência regional iraniana. Ex-comandante da milícia Basij e veterano de estruturas de inteligência e segurança, Naqvi representa uma geração de dirigentes formada durante a Guerra Irã-Iraque e moldada por décadas de confronto indireto com os Estados Unidos e seus aliados. Ao longo dos anos, tornou-se um dos principais defensores da chamada resistência ativa, conceito que combina resiliência interna, capacidade de retaliação regional e disposição para sustentar conflitos prolongados caso considerados necessários para a preservação dos interesses estratégicos iranianos. As declarações mais recentes do general sugerem que Teherã passou a enxergar o atual conflito sob uma perspectiva de longo prazo. Em vez de buscar uma vitória militar convencional e decisiva, o objetivo iraniano parece concentrar-se na imposição gradual de custos políticos, econômicos e militares aos seus adversários. Nessa lógica, a capacidade de resistir torna-se tão importante quanto a capacidade de atacar. Naqvi argumenta que os Estados Unidos falharam em seus principais objetivos estratégicos iniciais, entre eles a desestabilização da liderança iraniana e a fragmentação do Estado. A sobrevivência das estruturas políticas e militares da República Islâmica é apresentada como prova de que a campanha adversária não alcançou seus resultados centrais. Essa interpretação sustenta uma visão segundo a qual o tempo favoreceria Teherã. Quanto mais prolongado for o confronto, maior seria o desgaste acumulado sobre Washington, tanto em termos financeiros quanto políticos. A proposta defendida pelo comandante é clara: construir uma capacidade de dissuasão suficientemente robusta para convencer futuros governos norte-americanos de que qualquer ataque ao Irã produzirá custos elevados e prolongados. O aspecto mais relevante das declarações de Naqvi talvez não esteja em suas críticas a Trump, mas no diagnóstico implícito sobre o estado atual das relações entre os dois países. Historicamente, mesmo adversários mantêm determinados canais de comunicação capazes de reduzir o risco de escalada acidental. Durante a Guerra Fria, por exemplo, Washington e Moscou desenvolveram mecanismos destinados a evitar interpretações equivocadas em momentos de crise. O cenário atual entre Estados Unidos e Irã parece caminhar na direção oposta. A sucessão de negociações fracassadas, cessares-fogo temporários, memorandos abandonados e acusações mútuas produziu um ambiente em que a confiança estratégica praticamente desapareceu. Nesse contexto, sinais diplomáticos e declarações públicas perdem valor, enquanto movimentos militares concretos passam a ser tratados como os únicos indicadores confiáveis das intenções adversárias. Essa dinâmica aumenta consideravelmente o risco de erro de cálculo. Quando uma das partes deixa de acreditar nas mensagens emitidas pela outra, cresce a possibilidade de que advertências legítimas sejam ignoradas até que sejam acompanhadas pelo uso efetivo da força. O Estreito de Hormuz continua sendo o principal ponto de pressão da estratégia iraniana. Responsável pela passagem de parcela significativa do comércio global de petróleo, a região permanece no centro das disputas entre Teherã e Washington. Ataques a embarcações,
Operações contra a infraestrutura energética e ameaças relacionadas à liberdade de navegação transformaram o Golfo Pérsico em um dos espaços mais sensíveis do sistema internacional. Para o Irã, a capacidade de influenciar o fluxo marítimo na região funciona como instrumento de compensação diante da superioridade militar convencional norte-americana. Para os Estados Unidos, garantir a segurança das rotas comerciais permanece um objetivo estratégico fundamental. A continuidade desse impasse reforça o caráter prolongado do conflito e amplia a relevância de instrumentos assimétricos, como drones, mísseis, guerra eletrônica e ações conduzidas por forças parceiras. As declarações de Naqi refletem um momento em que nenhuma das partes demonstra disposição para fazer concessões significativas. Washington insiste na pressão militar e econômica para limitar as capacidades iranianas e forçar mudanças de comportamento. Teherã, por sua vez, aposta na resistência prolongada, na preservação de suas estruturas de poder e na criação de mecanismos de dissuasão capazes de elevar o custo de futuras intervenções. O resultado é um ambiente marcado por crescente desconfiança, comunicação estratégica enfraquecida e escalada gradual. Nesse cenário, a principal ameaça não reside apenas na intensidade dos combates ou no alcance dos armamentos empregados, mas na deterioração da capacidade de ambos os lados interpretarem corretamente as intenções um do outro. Quando palavras deixam de ser consideradas confiáveis, a política cede espaço à lógica da demonstração de força, e a margem para equívocos torna-se inevitavelmente menor. Até meados de agosto de 2026, o conflito permanece em um impasse tenso. Enquanto Estados Unidos e Irã reivindicam vantagens estratégicas e acusam o adversário de fracassos e contradições, a diplomacia segue paralisada. As declarações de Mohammad Reza Naqi sugerem que, para Teherã, o centro de gravidade da disputa já não está nas negociações ou na retórica pública, mas na capacidade de suportar um confronto prolongado e moldar o cálculo estratégico dos adversários por meio da resistência e da dissuasão. خیلی کوتاه‌بینه، یعنی یک رفتار کودکانه، هیچ آینده نگری در بیاناتش نیست. یعنی وقتی صحبتی میکنه حتی به مثلا 24 ساعت بعدم فکر نمیکنه. یک رهبر مهم بزرگ بین‌المللی باید عمق حتی 50 ساله 100 ساله حرفش رو که تو تاریخ ثبت میشه ببینه، اما اون این ویژگیش اینه که تا فردا رو هم نمیتونه پیش بینی کنه و به اصطلاح یک حرفی رو بزنه که سنجیده باشه و آینده نگر باشه و با پیش بینی باشه. حرفاش پایه و اساس قاعده ای نداره، ولی اظهارات اون قدرت امریکا رو تخریب کرده. ما اصلا روی این حرفا حساب نمی کنیم. یعنی من روی حرف راننده اون خیلی بیشتر حساب میکنم، چون سر ساعت یه میاد، ولی همش حرفایی رو میزنه که فرداش با ابطالش ثابت میشه. این اصلا این حرفا رو شما روش حساب نکنید. زیاد به نظرم رسانه هم نباید بپردازن زیاد به حرفای رئیس جمهور فعلی آمریکا که اصلا حرف بیفایده ای میزنه. هر